Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar aí da reprodução das angiospermas. Bom, primeiramente, um aviso importante sobre essa aula e que a gente deveria, na verdade, repetir em várias outras aulas, mas eu acho que nessa aula faz muito sentido esse aviso, tá? Alguns conceitos que vão ser emitidos durante essa aula, eles podem ser diferentes do que vocês encontram em outras fontes de estudo, como livros ou apostilas, certo? Isso acontece porque a biologia é uma ciência muito antiga e a biologia tem uma diversidade de interpretações sobre o mesmo assunto, subjetividades, conforme as escolas de pensamento biológico, certo? Então, basicamente, existe uma escola de pensamento europeia, existe uma escola de pensamento americana, tá? Norte-americana. O Brasil, historicamente, ele adotou a linha de pensamento da escola europeia. Porém, nos últimos anos, o que tem acontecido? Com esse advento de internet, divulgação de livros aí em grande escala, não só no ambiente físico, como no ambiente virtual, então a gente tem visto uma certa invasão desse pensamento norte-americano no pensamento tradicional aí que o Brasil adotou já faz alguns anos, tá? Então, alguns conceitos vocês vão encontrar de formas diferentes. Parece assim, mudou o conceito. Não, não é uma questão de mudou o conceito. É que a pessoa, às vezes, ela começa a trabalhar com uma escola de pensamento e ela introduz ali no meio conceituação de outra escola de pensamento, tá? Então, aí aparece esse tipo de conflito, perfeito? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que os conceitos existem, ambos os conceitos existem, Às vezes você vê uma estrutura recebendo dois nomes, os dois nomes existem, os dois nomes estão corretos, só que um é atribuição de uma escola, o outro é atribuição de outra escola de pensamento. Nós vamos utilizar aqui uma linha lógica de conceituação, tá? E na medida do possível, a gente vai fazer a correlação com as outras linhas de interpretação existentes, que também são importantes. Reforçamos a importância de alunos e professores trabalharem com várias fontes de pesquisa, tendo em mente essa compreensão. Perfeito? Então vamos adiante. E vamos adiante, fazendo uma revisão do ciclo reprodutivo das plantas. Eu imagino que nessa altura do campeonato, se você está assistindo essa aula, você já estudou a reprodução de briófitas, a reprodução de pteridófitas e a reprodução de gimnospermas. Então você sabe que no ciclo reprodutivo das plantas, reino Plantae, existe uma lógica, que é o chamado ciclo de vida haplo-diplo-bionte, ou haplonte-diplonte, como alguns preferem. Perfeito? Então nós temos aqui a fase de gametófito. A fase de gametófito. O que é um gametófito? Olha o conceito aqui embaixo. Gametófito é uma planta ou geração haploide, N, sexuada, que produz gametas através de mitose. Mitose também chamada de divisão equacional, por isso simbolizada por um E com uma exclamação. Então, os gametófitos são as plantas que produzem gametas. Os gametas, eles se fecundam. E esse é o conceito de gameta. O que é um gameta? O gameta é uma célula haploide que fecunda. Ele é produzido no gametófito, em uma estrutura do gametófito que é chamada gametângio. Tá? Gametângio significa ângio, vaso, caixa. Gameta, gameta. Quer dizer, é uma caixa onde é produzido gameta, tá? Que fica no gametófito. Gametófito é a planta, fito quer dizer planta. Planta que produz gameta. Lá ela tem uma estrutura que produz gameta, certo? Então, o gametófito possui gametângio, onde é produzido gameta. Bom, gametas são células haploides que fecundam, formando uma célula diploide, que é a chamada célula ovo ou zigoto, Nas plantas a gente prefere chamar de zigoto. Muito bem, esse zigoto vai se desenvolver, No reino planta ele vai dar origem a um embrião, que não está representado aqui no esquema. Esse embrião vai desenvolver e vai dar origem ao esporófito. O que é o esporófito, então? O esporófito é a planta ou geração diploide, assexuada, que produz esporos por meio da meiose. Meiose, divisão reducional, representada também por um R, exclamação.
Então, o esporófito é a planta que produz esporos, onde? Em estruturas chamadas esporângios, né? E o que é um esporo? Esporo é uma célula haploide que germina. Então, o esporófito produz esporos, esses esporos germinam, vão formar novos gametófitos e vão fechar, então, o ciclo de vida, né, haplodiplo-bionte. Perfeito? Então, cuidado com essa conceituação de gametófito, esporófito, gameta e esporo. Gametanjo, estrutura que produz o gameta, fica lá no gametófito. Esporanjo, estrutura que produz o esporo, fica lá no esporófito. Tá? Muito cuidado com essa conceituação, anotem isso. Isso é fundamental para a compreensão de qualquer ciclo reprodutivo de planta. Tá? Reino Plantae, né? Então, isso é chamada alternância de gerações ou metagênese. Ah, por que alternância de gerações? Porque são duas gerações, né, duas plantas. A geração assexuada, né, que é o esporófito, 2N, e a geração sexuada, que é o gametófito N haploide. Perfeito? Muito bem. Observe que na conceituação eu disse, gametófito é uma planta, esporófito é uma planta, ou geração, né? Planta ou geração haploide ou geração diploide. Por quê? Porque nem sempre o gametófito e o esporófito, eles aparecem como sendo uma planta. Às vezes eles são uma geração, um conjunto de células. Isso vai ser mais visível nas gimnospermas e agora aqui nas angiospermas, tá? Quando a gente estuda as briófitas, por exemplo, fica muito claro, né, que são plantas, né? Eu tenho uma plantinha verde, que é o gametófito, né? A planta que produz os gametas, e por cima dela cresce uma outra planta, que é o esporófito, que é a planta que produz esporos, né? Está aqui no desenho esquemático, está aqui numa fotografia, né? Gametófitos embaixo e os esporófitos crescendo em cima. Então aqui fica muito nítido, né, que se trata de duas plantas, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Nem sempre. Então, às vezes você pode ter dificuldade de identificar um esporófito ou identificar um gametófito, principalmente gametófito, tá, gente? Então você recorra a esse ciclo de vida. Ah, eu não estou achando o gametófito. Fácil. Procure o esporo. Quando o esporo germina, ele forma o gametófito. Ou então procure a fecundação. Onde está acontecendo a fecundação? Antes dela estava o gametófito. Depois dela vai estar o esporófito. Tá? Então procure observar esse ciclo. Ele é extremamente útil. Tá? Você só vai ter uma compreensão boa, né, da reprodução vegetal quando você dominar esse ciclo. Então, antes de mais nada, domine esse ciclo, domine esses conceitos. Perfeito? Então vamos adiante. As angiospermas, então, é o assunto de hoje, né? A reprodução das angiospermas. Aqui nós temos algumas flores de angiospermas, né? A flor vistosa é uma das características fundamentais aí, né, que diferenciam as angiospermas dos outros grupos de plantas, né? Nem sempre a flor é vistosa, né, gente? Nem sempre, tá? Nas angiospermas. Aqui nós temos, né, o limoeiro, a trapoeraba, né, uma plantinha roxa muito comum em canteiro, em jardim, né, que a gente chama de jardim da vovó, né? Sempre tem lá uma trapoeraba lá no cantinho para dar uma cor diferente. A boa noite, né? Conhecida também como Maria Sem Vergonha, né? Uma plantinha que cresce aí para todo lado, ela é totalmente sem vergonha, cresce com muita facilidade. E aqui o piquezeiro, né? Uma árvore típica do cerrado, né? E que apresenta essas flores agrupadas aí, né? Que abrem à noite, né? Abrem durante o dia também, mas abrem durante a noite e são polinizadas por morcegos, né? Depois nós vamos falar de polinização. Muito bem, para entender a reprodução da angiosperma, primeiramente a gente tem que entender a estrutura da flor da angiosperma. Então, a flor da angiosperma, aqui está representada uma flor completa, né, com todas as estruturas possíveis. Nem sempre é assim, algumas estruturas podem faltar, certo? Então, vamos começar aqui, ó. A flor está presa no caule por um cabinho, né, chamado pedúnculo ou pedicelo. Pedúnculo ou pedicelo.
esse pedúnculo ou pedicelo tem uma dilatação chamada receptáculo ou receptáculo floral. No receptáculo floral estão ligados os chamados verticilos florais, tá? As sépalas, as pétalas, os estames e os carpelos, que são folhas modificadas que formam o pistilo, certo? Muito bem, então vamos comentar uma de cada vez. Sépalas. Sépalas são os verticilos florais mais externos. Eles protegem a flor quando ela está fechada. Quando você vê o botão de uma flor, a parte que você está vendo ali externamente são as sépalas. Geralmente são verdes. E o conjunto de sépalas é chamado de cálice. Depois nós temos as pétalas, geralmente coloridas, às vezes são brancas, né? Raramente são verdes. E as pétalas, né, são verticilos de proteção também. Também tem uma função de atrair, né, agentes polinizadores, né, com suas cores vistosas, atraem insetos, atraem pássaros, né, especialmente. E o conjunto de pétalas é chamado de corola, certo? Então esses são os verticilos mais externos, sépalas e pétalas, tá? São chamados também de verticilos protetores. Bom, agora nós temos os verticilos reprodutores, que, a exemplo das sépalas e das pétalas, também são folhas modificadas, tá? Agora são bastante modificadas, né? Porque sépala e pétala você percebe que tem alguma semelhança com folha, né? Mas os verticilos reprodutores você não vê tanta semelhança assim. Mas acredite, são folhas modificadas. Então nós temos, né, o estame, que é formado por um filete e por anteras. Pode ser uma antera só, pode ser duas, pode ser quatro, não interessa, tá? Então esse conjunto filete mais antera, esse conjunto é chamado de estame. Estame, certo? Então a flor pode ter vários estames, né? Ela pode ter vários estames, tá? É a parte masculina da flor, é a parte que vai produzir esporos de origem masculina. Opa, peraí, vai produzir esporos? Vai. Então a flor tem a ver com o esporófito? Tem. A planta adulta, a planta que tem flor, né, é o esporófito, tá? É o esporófito, diploide. Então aqui, né, na antera vão ser produzidos os esporos. Então a antera é um esporângio, é um local de produção de esporos. Muito bem. Então isso é a parte masculina. A parte feminina, né, é chamada, né, em conjunto de pistilo. Pistilo. Ela é formada de folhas modificadas, folhas chamadas carpelos, né, que se ajuntam para formar o pistilo. E o pistilo tem três regiões. Ele tem a pontinha dele, ele parece uma garrafinha, certo? Ele tem a pontinha dele, que é chamada estigma, tá? Depois ele tem um gargalo, chamado estilete, e uma parte dilatada chamada ovário. Bom, estigma, estilete, ovário formam o pistilo. Dentro do ovário existe uma estrutura, pode ser mais de uma também, nós vamos ver isso posteriormente, chamada óvulo, né? Então é a parte feminina, tá? Gente, muito cuidado com o termo óvulo, muito cuidado. Óvulo em planta não é sinônimo de gameta feminino. Gameta feminino de planta é oosfera, tá? O óvulo, na verdade, ele vai ser o local onde vai se formar a oosfera futuramente, tá certo? Futuramente. Dentro do óvulo, numa região específica do óvulo, vai se formar a oosfera, tá? Mas no momento, nesse estágio aqui, esse óvulo é um esporângio. Ele vai formar um esporo, o esporo vai desenvolver, vai formar um gametófito, e dentro do gametófito é que vai formar a oosfera, tá? Então, não, por favor, toma muito cuidado no momento, a coisa mais importante, não chamar óvulo de planta de gameta feminino, tá? O óvulo aqui, nesse momento, ele é um esporângio, e nós vamos tratar ele dessa forma, perfeito? Bom, alguns outros conceitos aqui, né, que podem aparecer aí em provas e vestibulares, né, tudo mais. Perianto. Perianto, peri em volta, anto, flor.
é o cálice mais a corola, as pétalas mais as sépalas. Tá? A flor das angiospermas, então, é uma flor periantada na maioria das vezes. Tá? Existem exceções. Tá? Por exemplo, a flor da grama. Né? Grama tem flor? Tem. Grama é angiosperma. Né? Ou você achou que ela era o quê? Musgo, samambaia, pinheiro? Não. Alga? Não. Então, sobrou aí a angiosperma. Grama é a angiosperma. Então, ela tem flor. Tá? Tem flor, tem fruto, tem semente. Tá? Às vezes é difícil identificar essas estruturas, mas ela tem. Tá? Agora, a flor da grama não tem perianto, não tem cálice nem corola. Tá? Não é uma flor vistosa. Quando tem um cálice e corola, fica mais fácil, né, de identificar que se trata de uma flor. Um outro conceito que pode aparecer é o conceito de tépala. Tépala é quando a pétala e a sépala são semelhantes. Então, em vez de chamar de pétala e chamar de sépala, a gente chama tudo de tépala. Tá? E aí o conjunto de tépalas, em vez de chamar de perianto, né, a gente chama de perigônio. Tá? Ô, Ramon, isso é muita frescura, isso é muito detalhe? É muito detalhe sim. Tá? Mas, para alguns alunos, pode ser importante, então eu fiz questão de colocar esse conceito aqui. Beleza? Então é isso. Pedúnculo, pedicelo, receptáculo, sépalas, pétalas, estames, pistilo. Estame formado de filete e antera. Entre as anteras tem um tecido de conexão, chamado conectivo, você pode encontrar isso também. E o pistilo formado, então, pelo estigma, o estilete e o ovário. Dentro do ovário está localizado o óvulo. Tá? Então, essa conceituação aí é extremamente importante para nós. Então, vamos ao ciclo reprodutivo. Tá? Então, já vou avisando para vocês se preparem, tenham muita atenção, que esse ciclo reprodutivo é o ciclo reprodutivo mais complexo. Tá? Então, se você precisar, assista a aula de novo, faça suas anotações, porque esse ciclo reprodutivo não é igual a um ciclo reprodutivo de briófita, por exemplo, que é um ciclo bem simples, né? Que a gente usa de modelo aí para começar o estudo de botânica. Muito bem. Então, aqui está esquematizado uma planta, né? Com flor, então é um esporófito diploide. Na planta, então, nós temos a antera e nós temos o óvulo dentro do ovário. Dentro da antera existem células que vão dar origem aos esporos, tá? Chamada de célula mãe dos micrósporos. Micrósporo é o nome que a gente dá inicialmente ao esporo da parte masculina. E dentro do óvulo existe uma célula que vai dar origem ao megásporo, que é o esporo que a gente chama o esporo relacionado com a parte feminina. Então, a célula mãe do megásporo. Perfeito? Então, no slide seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o que acontece dentro da antera e o que acontece dentro do óvulo. Perfeito? Então, eu vou voltar aqui quantas vezes for necessário, tá, gente? Para vocês compreenderem bem como isso funciona. Então, vou pegar uma célula que está dentro da antera. Vou pegar uma célula que está dentro da antera. Está aqui em cima. Célula diploide. Célula diploide. Porque é esporófito. A flor é esporófito. Então, a célula que está lá é diploide. Essa célula diploide, tá? Célula mãe dos micrósporos, ela sofre meiose e forma 4 micrósporos, 4 pequenos esporos haploides, parte masculina. Esses micrósporos sofrem uma divisão do núcleo, formando 2 núcleos. Tá? Mas para efeito de ploidia, a gente continua considerando como célula haploide. E isso nós chamamos, então, de grão de pólen. Essa célula com 2 núcleos haploides dentro dela. É o grão de pólen. E nós vamos tratar o grão de pólen como sendo um esporo. Perfeito? Aqui é um daqueles pontos que eu falei com vocês, que existem correntes diferentes de pensamento biológico, tá? Mas nós vamos considerar aqui o grão de pólen como sendo um esporo, certo? Alguns autores consideram ele como gametófito imaturo,
certo? Mas nós vamos considerar como esporo, é um raciocínio mais fácil, né, para você compreender, tá? Então, lá na antera, a célula-mãe dos micrósporos, ou microsporócito, sofre meiose, forma os micrósporos, todos esses aqui, tá, gente? Os 4, se transformam em grãos de pólen. E vamos considerar os grãos de pólen como esporos, tá? Guarda essa informação. Volta lá no slide anterior. Agora vamos pegar dentro do óvulo, né, que está dentro do ovário, vamos pegar dentro do óvulo a célula-mãe do megásporo, diploide também. Célula-mãe do megásporo, está lá dentro do óvulo, o óvulo então, né, um esporângio, ela sofre meiose, forma 4 megásporos, 3 pequenos e um grande. Os 3 pequenos degeneram, sobra só um megásporo grande, tá? Que contém as reservas nutritivas. Todas as reservas nutritivas vão para esse megásporo. Gente, se você lembrar, se você já estudou reprodução humana, você vai ver que quando ocorre meiose na mulher para a formação do óvulo, né, ocorre meiose, 3 células degeneram e sobra só uma, né, que vai ser o óvulo mesmo, que vai ser fecundado pelo espermatozoide. Então, olha que coincidência, aqui é a mesma coisa, só que lá é gameta, né? Aqui, esse megásporo é um esporo, ele é haploide, ele não vai fecundar, ele vai germinar. Então, nós temos, né, o grão de pólen produzido na parte masculina, antera, e o megásporo produzido na parte feminina, né, dentro do óvulo, que está dentro do ovário. Então, esses são os esporos. Então, esporófito, né, e esporófito produziu os esporos. Esses esporos agora vão germinar, tá? Então, vamos entender como é que é isso. Vamos voltar lá um pouquinho, né? Vamos voltar naquela imagem. Então, tá aí, ó. A antera produziu o pólen, esporo. O pólen das angiospermas tem formas muito variadas, costuma ter esses ganchos, espinhos em volta, para se prender no estigma, né? A ponta lá do pistilo, certo? Bom, como se fosse um velcro, né? Ele prende lá. Então, aqui você tem o pólen com os 2 núcleos dele, certo? Bom, vamos deixar o pólen quieto, tá? Lá na antera. Vamos discutir aqui o que acontece no óvulo, né, com o megásporo. O megásporo formado, ele vai sofrer 3 mitoses. Vamos voltar aqui, ó. 3 mitoses. Essa é a germinação do megásporo. 3 mitoses. Então, presta atenção. Se ele tem um núcleo, e ele sofre 3 mitoses, quer dizer que esse núcleo divide 3 vezes. A célula não divide não, tá, gente? Vai dividir só o núcleo primeiro, tá? Então, ele vai dividir 3 vezes. Eu tenho um núcleo, divide uma vez, 2. Divide outra vez, 4. Divide outra vez, 8. Vai formar 8 núcleos. Isso é a germinação do megásporo, tá? Forma 8 núcleos. Esses 8 núcleos se separam e formam 8 células. 3 aqui em cima, 3 aqui embaixo. 2 células ficam no meio, geralmente são até núcleos, tá? Que ficam aqui no meio, chamados núcleos polares. Então, nós vamos ter 8 núcleos, como se fosse, então, 8 células. Isso veio da germinação do megásporo. Então, o megásporo germina, forma essa estrutura chamada saco embrionário, contendo 8 células. Ora, quando o esporo germina, ele forma um gametófito. Então, o saco embrionário é o gametófito feminino. Então, dentro dele está o gameta feminino. Cadê o gameta feminino? Está esquematizado aqui, ó, a oosfera. Tá? Então, essa célula em cinza aqui, vamos considerar que é a oosfera. Na verdade, eu não sei qual das 3 é a oosfera. Estou considerando que essa aqui é a oosfera. As vizinhas, né, a oosfera, são chamadas sinérgides, tá? E as outras que estão do lado oposto são chamadas antípodas. E as 2 que ficam aqui no meio, ou 2 núcleos, são chamados de núcleos polares. Então, isso é o gametófito, tá? Oosfera, sinérgides, antípodas,
núcleos polares, envolvido por duas camadas de proteção, chamadas de tegumentos ou integumentos. Gente, esse conjunto todo é o óvulo, tá? E o óvulo tem uma abertura aqui em cima, chamada micrópila, por onde vai ocorrer a fecundação, tá? A fecundação da oosfera, não só da oosfera, tá? Que aqui ocorre dupla fecundação, que é uma característica importante das angiospermas. Muito bem, então você tem o óvulo, dentro do óvulo, protegido pelos tegumentos ou integumentos, você tem o saco embrionário, que é o gametófito feminino. Gametófito feminino. Muito bem, então essa é a parte feminina, né? Essa é a parte que desenvolve dentro do óvulo, que por sua vez está dentro do ovário. Então está aqui esquematizado o óvulo, né? O óvulo, o saco, os tegumentos em volta, o saco embrionário, oosfera e núcleos polares. Ah, professor, por que você colocou a oosfera e os núcleos polares de cor diferente? Porque eles vão ser fecundados no processo, tá? Então isso é a parte feminina. Bom, agora vamos à parte masculina, né? O grão de pólen é carregado pelo vento, por insetos, pássaros, morcegos, até pelo homem, né? O grão de pólen é carregado para o estigma. E o grão de pólen vai se prender no estigma. E lá o grão de pólen vai germinar. Tá? O grão de pólen é um esporo. Se ele vai germinar, então, ele vai formar um gametófito. Então, como é que ele germina? Um dos núcleos dele sofre mitose, formando dois núcleos. E o grão de pólen rompe essa casca dele e forma um prolongamento, que é chamado tubo polínico. Então, a germinação é a formação do tubo polínico. Ora, esporo, quando germina, forma gametófito. Então, o tubo polínico é o gametófito masculino da angiosperma. Se ele é gametófito, ele produz gameta. Então, esses dois núcleos aqui são chamados núcleos espermáticos ou núcleos gaméticos. São eles que funcionam como gameta. Aí, esse outro núcleo aqui, professor, esse outro núcleo, ele é chamado de gerador do tubo polínico. Ele só é responsável pelo crescimento, formação do tubo polínico, mas ele não tem participação na reprodução, tá? Então, olha só, esse grão de pólen cai, né, no estigma da flor, germina, forma um tubo polínico. O tubo polínico desce pelo estigma da flor e chega à abertura do óvulo, que é a micrópila. E aí o que vai acontecer? Um núcleo espermático ou núcleo gamético vai descer e vai fecundar a oosfera, formando uma célula diploide, que é o zigoto, que vai dar origem ao embrião, e o outro núcleo espermático desce e vai se juntar, vai fecundar os dois núcleos polares. Núcleo espermático junto com os dois núcleos polares, formando uma célula triploide. N mais N mais N, triploide. Essa célula triploide vai reproduzir, vai preencher todo o espaço aqui do meio, menos evidentemente, né, do embrião, e vai se constituir numa reserva de nutrientes para a planta, né, a planta jovem, para o embrião, tá? Que é chamada de endosperma secundário. Endosperma secundário, porque ele se forma como consequência da fecundação, depois da fecundação. Né? Endosperma armazena a reserva nutritiva. Tá certo? Então, voltando aqui no slide, né? É isso. Um dos núcleos espermáticos fecunda a oosfera, o outro núcleo espermático fecunda os núcleos polares. Resultado disso aí tudo. A oosfera fecundada vai formar o zigoto, vai formar o embrião. Os núcleos polares fecundados vão formar uma célula triploide, que vai formar um tecido triploide, que é o endosperma secundário. Tá? Esses tegumentos vão endurecer. Os tegumentos vão endurecer e vão formar a casca da semente. A casca da semente. A oosfera fecundada
vai formar o zigoto, o embrião. Está aqui o embrião dentro da semente. Tá? E os núcleos polares fecundados vão formar o endosperma secundário, material de reserva dentro da semente. Então, o óvulo, após a fecundação, dá origem à semente. E o ovário, que está em volta, né? O ovário está em volta do óvulo, vai desenvolver e vai formar o fruto. Estilete e estigma vão degenerar, vão desaparecer. Tá? Sinérgide, antípoda também vai degenerar, vai desaparecer. Então, o resultado que eu tenho, resultado final, é esse aqui, ó, tá? Ovário que está em volta disso aí tudo. O ovário aqui, ó, né? Está em volta disso aí tudo. O ovário vai formar o fruto. O óvulo vai formar a semente. A oosfera vai formar o embrião. E os núcleos polares vão formar o endosperma secundário. Tudo isso após a fecundação. Percebam, gente, que é uma lógica, né, baseada como que as estruturas estão organizadas. O ovário está em volta do óvulo, dentro do óvulo está a oosfera e os núcleos polares. Então, o ovário vai dar o fruto, que está em volta da semente, que vai ter dentro dele o embrião e o endosperma. Aí você come o fruto, joga a semente fora, planta a semente e tal, ela vai desenvolver o embrião diploide, né? Vai crescer, vai dar a nova planta. E no início, quando ele está crescendo, ele usa as reservas nutritivas ali do endosperma secundário, principalmente amido, né? Que é armazenado ali no endosperma secundário, tá? Então ele vai gastar essas reservas, depois ele solta as folhas, faz fotossíntese, né? Aí você já tem a planta adulta já, tá? Então esse é o ciclo reprodutivo da angiosperma, tá? Vamos voltar aqui em alguns detalhes, certo? Então essa parte aqui nós já falamos, né? Agora temos aqui um desenho esquemático mostrando o início, né? A parede do ovário. Aqui para cima, ó, estilete, estigma, lá para cima. Aqui está o ovário, né? Em volta. Dentro do ovário, o óvulo. O óvulo é preso aqui por um cabinho chamado funículo. O óvulo tem uma abertura que é a micrópila, por onde o tubo polínico vai entrar, né? Tem um material dentro do óvulo chamado nucela e a célula-mãe dos megásporos. Então, isso é lá no início, antes de tudo, tá? Essa célula-mãe dos megásporos, ou megasporócito, ela vai sofrer meiose, formar os 4 megásporos, 3 degeneram, sobra o megásporo funcional, aí ele divide e vai formar lá, então, né? As 3 células aqui em cima, uma delas vai ser a oosfera, 3 células aqui embaixo, né? Antípodas, e os 2 núcleos polares, né? Depois vai formar isso, que é o gametófito feminino, que é o saco embrionário, tá certo? E aqui estão os tegumentos ou integumentos, né? Parede do óvulo. Então, após a fecundação, o que vai acontecer? Parede do ovário vira fruto, o óvulo inteiro, né? Vira a semente, dentro da semente a oosfera fecundada vira o embrião, os núcleos polares fecundados, tecido de reserva, endosperma secundário. Bom, aqui eu tenho um ovário com um óvulo, mas o ovário pode ter vários óvulos. E isso é óbvio, né? O óvulo vai dar origem à semente, o ovário vai dar origem ao fruto. Tem fruto que tem uma semente só, abacate, por exemplo, tem uma semente só. Mas tem fruto que tem várias sementes, melancia, por exemplo. Então, o que acontece? Dentro do ovário da melancia, tem vários óvulos, tá? Vários óvulos, cada óvulo vai originar uma semente. O ovário vai originar o fruto e cada óvulo vai originar uma semente, tá? E aí tem várias possibilidades aí, aqui eu coloquei 2 só para exemplificar. Gente, um detalhe que aparece em muitos desenhos, confunde aluno, tá? É o seguinte, eu prefiro, quando eu vou dar essa aula, vou representar o óvulo, eu prefiro representar esse tipo de óvulo, que a abertura dele está virada para cima, tá? Esse tipo de óvulo é chamado ortótropo, tá? Está esquematizado aqui, ó. A abertura dele, a micrópila, está em cima, certo? Agora, existem outros tipos, tá? Existem outros tipos, certo? Quando você tem
as aberturas viradas mais para o lado ou bem mais para baixo, né? Óvulos do tipo anátropo, né? Esse aqui nem está tão anátropo não, né? Anátropo ela estaria mais para o lado aqui ainda, certo? Ou então esse óvulo aqui, meio dobrado aqui, né? Que a gente chama de campilótropo. Então observe que a abertura, né, da micrópula, ela está aqui embaixo. Então muitos livros preferem representar esse campilótropo, é muito comum, tá? Só que aí, gente, o grão de pólen, né? O grão de pólen produz lá o tubo polínico, o tubo polínico, ó, tem que descer e penetrar aqui por baixo, tá? Então eu acho que isso complica um pouco para o aluno entender, tá certo? Por isso que eu prefiro a outra representação. Mas vocês vão encontrar, não está errado, está certíssimo, tá? E eu, inclusive, vou mostrar um aí para frente. Perfeito? Muito bem. Então tá aí o ciclo, né? Espero que não tenha nenhuma dúvida, tá? Se tiver aí, você para, pensa, depois você vai lá, anota aí, depois você vai lá nos comentários, coloca a sua dúvida, que nós estamos aqui para tentar tirar essas dúvidas de vocês. Ok? Muito bem. Aqui um outro ciclo reprodutivo, né? Um outro desenho de ciclo reprodutivo, mesma coisa, né? Eu tenho aqui a antera cortada, né? Onde ocorre a meiose, formação dos esporos, né? Que são os grãos de pólen. Grãos de pólen vão cair, vão se prender no estigma da flor, né? A parte feminina. E aqui eu tenho o pistilo, né? Estigma, estilete, ovário, dentro do ovário, óvulo, não é isso? Então tá aí, ó, pistilo, tá certo? Grão de pólen cai lá, prende no estigma, germina o tubo polínico, que é o gametófito masculino, vai até o óvulo, que está dentro do ovário, entra pela micrópila, dupla fecundação. Fecunda a oosfera, fecunda os núcleos polares, né? Formando o embrião e o endosperma secundário, né? Então você vai ter a dupla fecundação aqui, ó, né? Um dos núcleos gaméticos ou espermáticos vai fecundar a oosfera, o outro vai fecundar os núcleos polares. E aí vai formar o embrião diploide e o tecido de reserva triploide em volta, né? Que é o endosperma secundário, tá? O ovário desenvolve, forma o fruto, o óvulo endurece os tegumentos dele, forma a semente, plantou, germinação, tal, etc. Tá? Gente, vocês estão vendo o termo aqui, gineceu? Gineceu diz respeito ao conjunto das estruturas femininas, gine, feminino, mulher, né? E o conjunto das estruturas masculinas, o nome não foi colocado aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, é androceu, tá? O conjunto das estruturas masculinas. Então, gineceu, o conjunto das estruturas femininas, pistilo, o pistilo ou os pistilos, às vezes a flor tem vários pistilos, flor do morango, por exemplo, tem vários pistilos, tá? E o conjunto, né, dos estanos é o androceu. Perfeito? Muito bem. Aqui mostrando o detalhe da fecundação, da dupla fecundação, olha lá, representou aquele óvulo campilótropo, né, que eu falei com vocês. O grão de pólen cai no estigma, não é aberto lá em cima não, viu gente? Não é aberto lá em cima não, não é garrafinha não, tá? Tem uma estrutura ali, o grão de pólen se prende, produz um líquido, ele absorve esse líquido por osmose, germina e forma o tubo polínico, tá? O tubo polínico entra, olha o tubo polínico chegando, né? Ele entra, tem um núcleo gerador do tubo polínico, o outro núcleo que vai sofrer mitose, formar os dois núcleos gaméticos ou dois núcleos espermáticos, tá? Vai sofrer mitose. Lembre que o tubo polínico é gametófito produz gametos por mitose, é isso? Então vai formar os núcleos espermáticos. Um dos núcleos espermáticos, então, vai fecundar a oosfera, né? E o outro núcleo espermático vai fecundar os núcleos polares, que a gente chama então de dupla fecundação, né? Dupla fecundação, conceito importantíssimo. Vou até escrever aqui, ó, não se esqueça, tá? Dupla fecundação. Nas outras plantas que a gente estuda aí no reino planta, é fecundação simples, né? Aqui é dupla fecundação. Núcleo gamético ou núcleo espermático mais oosfera,
zigoto, embrião diploide, núcleo gamético ou núcleo espermático, mais os 2 núcleos polares, endosperma secundário triploide, certo? Endosperma secundário triploide. Bom, então, visto tudo isso, né? Visto tudo isso, posso mostrar para vocês alguns desenhos que costumam aparecer em livros, alguns desenhos que costumam aparecer em provas, né? Aconselho vocês pesquisarem esse tipo de questão, tá? Então, aqui, por exemplo, olha só, você tem esse desenho, né, do livro da Sônia Lopes. Sônia Lopes é uma autora de livro muito respeitada, muito querida, né? Eu conheço ela pessoalmente, já estive lá na USP, né, visitando ela uma vez lá, assisti uma aula, né, do curso de zoologia deles, né, fantástico, tá? Já aproveito aqui e já mando um abraço para ela também. Muito bem, então nós temos aqui essa representação, né? Número 1, grão de pólen, caiu no estigma e germinou. Número 2, tubo polínico, gametófito masculino, né? Então, dentro, você vai ter as células espermáticas, os núcleos espermáticos, núcleo gamético, e o núcleo gerador do tubo polínico. Olha lá, ó, desceu, ó, o tipo de óvulo, tá vendo? Desceu, entrou por baixo ali, né? Fecundou a esfera, número 3, e vai fecundar também os núcleos polares, número 4, né? Então, número 5 aqui está representando um dos núcleos polares, né? Número 6 aqui representando a oosfera, né? Nesse tipo de óvulo aqui. Mesmo tipo de óvulo representado aqui do lado também, né? Então, dentro do óvulo está o saco embrionário, que é o gametófito feminino, com o gameta feminino, que é a oosfera, e o gametófito masculino, tubo polínico, né, com os gametas masculinos, chamados células espermáticas, núcleos espermáticos ou núcleos gaméticos. E aqui é aquela representação do tubo polínico fertilizando, então, fecundando a oosfera e os núcleos polares, né? Representação importante. Então, vocês pesquisem esse tipo de imagem, pratiquem, tá? Que é fácil, tá? Vocês vão aprender isso aí, né? Vocês têm toda a capacidade de guardar isso aí. Só um pouquinho de esforço, tranquilo, vocês conseguem. Bom, voltando aqui no desenho, então, esquemático da estrutura da flor, aproveitando aqui para colocar uma conceituação, tá? Planta monóica. Planta monóica é uma planta que possui os 2 sexos ao mesmo tempo, masculino e feminino. Planta dioica tem sexos separados. Então, existe a planta masculina e existe a planta feminina, certo? Muito bem. Esse conceito se aplica a animais também, tá, gente? Esse conceito se aplica a animais também, monóicos e dioicos, né? Nós, por exemplo, somos monóicos, né? Aliás, desculpa, nós somos dioicos, né? Sexos separados, né? Então, tem um homem e a mulher, né? Os 2 sexos separados, somos dioicos. Muito bem. Então, o que acontece? Esse é o conceito para a planta. Existe o conceito para a flor. Flor monóclina, tem os 2 sexos ao mesmo tempo, então essa flor aqui em cima é uma flor monóclina, né? Tem os 2 sexos ao mesmo tempo. E a flor díclina, né? Tem apenas um sexo, ou ela é só masculina, ou ela é só feminina. Tá? Agora, nós temos que ficar espertos aqui com a conceituação. Quando uma planta é dioica, ou seja, ela tem sexos separados, obviamente, as flores são díclinas. Então, você vai ter a planta masculina com flor masculina e a planta feminina com flor feminina. Agora, quando a planta é monóica, aí pode acontecer 2 coisas. Ela pode ter flor monóclina, igual essa aqui, que tem os 2 sexos, tá? Que seria a situação mais comum, né? Pelo menos que você imagina. A planta tem os 2 sexos, a flor dela tem os 2 sexos. Mas ela pode ser monóica e ela ter flores díclinas, flores de apenas um sexo, mas tem os 2 tipos de flor. Ela tem flor masculina e ela tem flor feminina ao mesmo tempo, porém separadas, tá? Então isso pode acontecer, tá? E vou dar um exemplo aqui para vocês dessa situação, né? Olha aqui, a mamona. Se você olhar a flor da mamona, ou melhor, as flores da mamona, você vai reparar que naquele cacho em flor existem 2 tipos de flores. Mais embaixo tem essas flores aqui mais amareladas, mais claras, que são as flores masculinas, tá?
que produzem o pólen. E mais em cima, mais na extremidade, né, do cacho de mamona, você vai ter a flor feminina, tá? Flor feminina. Então as flores são díclinas, flor masculina, flor feminina, tá? Mas a planta é monóica, a planta tem os dois sexos ao mesmo tempo, tá? E observe um detalhe interessante, né? Só as flores femininas é que vão originar as mamonas, né? Porque elas têm o ovário, e o ovário é que vai formar a mamona. Olha aqui o início do ovário, aqui o início da formação da mamona, tá certo? E, inclusive, se observa aqui um inseto, né, coletando pólen. Ele vai pegar o pólen aqui, depois ele viaja lá para a flor feminina e poliniza a flor feminina. Então, essa é a polinização feita por insetos, polinização entomófila, polinização feita por aves, polinização ornitófila, por morcegos, como acontece no piquezeiro, né, que é a flor abre de noite, comentei lá no início, quiropterófila, e vai por aí afora. Tá? Muito bem. Então aqui nós temos um caso de planta monóica, mas com flores díclinas, certo? E aqui também outro, tá? Que é o milho. Então aproveitei aqui para explicar para vocês a reprodução do milho, que é bem interessante, né? No alto da planta de milho nós temos as flores masculinas, tá? Formando lá, né, essa estrutura lá em cima, né, essa panícula que o pessoal chama. E você tem as flores femininas, né, que é onde vai formar o milho, propriamente dito, né, a espiga de milho. Popularmente o pessoal chama de boneca, né, porque tem esses cabelos aí e tal, certo? Agora vamos entender como é que isso funciona. Olha que interessante. Se você pegar a boneca, né, a parte feminina e ampliar, você vai ter esse aqui, ó. Você tem um eixo central, né, que é o sabugo lá do milho, certo? E você tem muitos ovários. Dentro do ovário, o óvulo, tá? Ovário, estilete, estigma. A pontinha aqui, o estigma. Então, o cabelo que você vê lá no milho, né, na boneca lá, é estilete, a pontinha dele é o estigma. O grão de pólen sai da parte masculina, carregado pelo vento, polinização anemófila, tá certo? E o grão de pólen, então, se prende aqui na pontinha, que é o estigma. E aí o grão de pólen germina, formando tubo polínico. O tubo polínico é azulzinho aqui no meio, ó. O tubo polínico vai até fecundar a osfera e os núcleos polares, né, lá dentro do óvulo. Então, olha que coisa curiosa, né? O ovário vai dar origem ao fruto, que é o grão de milho. O grão de milho é o fruto. Dentro dele está a semente, que vem do óvulo. Se você pega um milho cozido e espreme, você vê que sai uma tripinha branca lá no meio, que é a semente. Tá? Então, o grão de milho é um fruto. Então, a gente chama de grão justamente para não chamar de semente. Assim, peguei ali uma semente de milho. Não, peguei um grão de milho. O grão de milho é o fruto. A semente está dentro dele, tá? E a palha do milho? A palha do milho são folhas modificadas que envolvem e protegem esse conjunto de flores, né? Porque aqui eu tenho, cada parte dessa aqui vai funcionar como uma flor, é uma inflorescência que a gente chama, né? Então eu vou ter vários aqui, né? Muitos ovários aqui, tá? Com muitos cabelinhos aí, né? Que é o estilete e o estigma, tá? Formando aí essa reprodução complexa aí do milho. Certo? Muito bem. Gente, um detalhe, tá? Uma maldadezinha aí que nós não podemos errar, tá? O pessoal costuma colocar essa maldade em prova aí e os alunos se complicam. Nas briófitas e nas pteridófitas, os gametas masculinos são transportados pela água. É o que a gente fala, reprodução dependente da água. Nas gimnospermas e nas angiospermas, os gametas masculinos são transportados dentro do tubo polínico. É o que a gente fala de fecundação que não depende da água. Tá? Mas o gameta masculino, ele é transportado dentro do tubo polínico. Tá? Qual é a maldade que o pessoal faz?
induzir o aluno a achar que o grão de pólen é um gameta. Tá? Então ele fala assim, nas briófitas o gameta é transportado pela água, certo? E nas angiospermas, né? O gameta é transportado como? O aluno, pelo vento, por insetos, por pássaros, morcegos. Não. Isso é o transporte do grão de pólen, é a polinização. O grão de pólen é esporo. O gameta nas gimnospermas e angiospermas, ele é transportado dentro do tubo polínico. Tá? Muito cuidado com isso. Tá? Bom, vamos partindo aqui para o final, então, fazendo uma comparação da reprodução de plantas, né? Começando aqui com algas, que não estão, né? Geralmente não são colocadas todas elas no reino planta, né? Depende do sistema de classificação. Mas aqui está uma planta bem simples, né? Uma alga bem simples, que a fase diploide dela, acima da linha verde, gente, geração diploide, abaixo da linha verde, geração haploide. A alga é haploide, a fase diploide dela é só o zigoto. Nas briófitas, a fase haploide é o gametófito, a fase diploide é o esporófito. Tá? Aí, nas pteridófitas, aumenta a duração do esporófito. Na verdade, ele dura muito mais do que o gametófito. Aqui está meio a meio, mas não. Tá? O esporófito dura muito mais do que o gametófito. Então, está aqui uma samambaia, com a folha jovem dela, né? Báculo, é parte do gametófito, é o protalo. Né? Então, você começa a diminuir a fase de gametófito. Certo? E na gimnosperma diminui mais ainda, né? Nós temos aqui o endosperma primário e o tubo polínico, que são os gametófitos da gimnosperma, endosperma primário e tubo polínico. E nas angiospermas continua tendo o tubo polínico, com o gametófito masculino, e o saco embrionário com o gametófito feminino. Então, aquilo que eu falei lá no início, planta ou geração, né? Haploide, gametófito. Tá? Então, qual que é a grande tendência da evolução dos vegetais? A diminuição da fase haploide, a diminuição do gametófito. Né? A gente admite que a evolução vegetal ocorreu nessa ordem: algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Muito bem, gente, é isso aí, muito obrigado, até a próxima, tá? Se você tiver dúvidas e sugestões aí, use a postagem de comentários aqui no canal. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta essa aula, tá? Isso é importante para nós aqui, para sempre estar melhorando o canal para vocês, tá? Muito obrigado, sucesso aí nos estudos.